Entre as décadas de 1920 e 1940, surgiu e desenvolveu-se em alguns países da Europa o fascismo. Era um sistema político, econômico e social que ganhou força após a Primeira Guerra Mundial, principalmente nos países em crise econômica, como na Itália e na Alemanha. Na Itália, Benito Mussolini foi quem comandou o fascismo. Na Alemanha, Adolf Hitler foi quem comandou o fascismo, que neste país ganhou o nome de nazismo. Tudo começou quando 8,5 milhões de homens morreram na Primeira Guerra Mundial. E em 1919, a Europa está em ruínas. O Tratado de Versalhes compromete a paz futura e não resolve os problemas, apenas aumenta a brecha entre os vencedores e os vencidos. Embora tivesse terminado a guerra do lado vitorioso, a Itália não recebeu as recompensas que lhes foram prometidas. O aumento da inflação, do desemprego e da fome era algum dos problemas que abalavam a economia italiana. A monarquia parlamentar, conduzida pelo rei Vítor Emanuel III, tolerava as crescentes manifestações que vinham ocorrendo nos setores populares, sendo incapaz de atender às suas reivindicações. A alta burguesia italiana e as classes médias conservadoras mostravam-se apavoradas com a crescente movimentação social dos trabalhadores. O líder do movimento fascista foi Benito Mussolini, que pertencera ao Partido Socialista Italiano nos primeiros anos da Guerra Mundial. Em março de 1919, Mussolini fundou uma organização denominada Fasci de Combattimento, que significa Esquadrões de Combate, composta por ex-combatentes e desempregados. O fascismo é considerado muito mais um movimento violento para a tomada do poder do que mesmo uma doutrina. O fascismo entra na Itália em um momento que estourou diversas greves. Neste momento, a Itália está praticamente sem líderes. Com isso, o comunismo é aguardado com tanto expectativa quanto temor da população. E eclode vários focos de violência nas ruas de Milão e também nas fábricas da Fiat que ficam em Turim. Os fascistas quebram as greves sem o apoio dos industriais e donos de guerra. Nem o exército nem o governo reagem. Mussolini usa habilmente as circunstâncias. Ele elimina os aspectos revolucionários e envia suas camisas negras contra qualquer força que se assemelhasse à esquerda. Os fascistas receberam 35 cadeiras nas eleições de 1921, enquanto os socialistas, agora desligados dos comunistas, estão perdendo seu lugar. Nesse mesmo ano, Mussolini transforma seus Fasci no Partido Nacional Fascista, que em 1922 vai ganhar 700 mil membros. Mussolini, em 28 de outubro de 1922, mandou suas camisas negras contra a capital. Este momento ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, promovendo uma passeata de cerca de 50 mil fascistas em Roma. A Marcha sobre Roma se tornou uma lenda fascista e, em 30 de outubro, se sentindo pressionado, o rei Vítor Emanuel III recebe Mussolini e lhe pede que forme um novo governo. Mussolini, agora presidente do Conselho, começa por respeitar as regras do parlamento e cria a Milícia Fascista em 1923 e o Conselho Fascista, o organismo supremo do Estado. Guardi del corpo! Voi siete soprattutto e volete essere la guardia del corpo della rivoluzione e del regime fascista! Mas, em 1924, Giacomo Matteoli, um deputado socialista que havia feito um discurso impetuoso sobre as manipulações fascistas e a quebra da lei, é assassinado. A morte de Matteoli provocou uma indignação popular e uma forte reação na imprensa política oposicionista. Há um tremendo escândalo e Mussolini quase perde o controle. Logo depois, ele acaba assumindo a responsabilidade pela morte do líder socialista e decreta uma série de leis que favorecem o governo. Ao final de 1925, o presidente do conselho se torna segundo duce, que significa aquele que dirige. E sarde tutto il popolo italiano risponderà. A violência agora é sistemática. A liberdade de imprensa é abolida. Os fascistas até puniam os seus adversários, obrigando-os a ingerir óleo de rícino.
Mussolini empenhou-se em fazer da Itália uma grande potência capitalista mundial, e para isso promoveu a conquista da Etiópia em 1936 e o revigoramento industrial. Neste momento, a ditadura está assumindo o controle. Mussolini consolida as instituições fascistas. A ideia é simples: controlar a vida da população em cada fase para poder ensinar a conduta necessária. Os bebês italianos eram imediatamente incluídos em uma organização. Aos 4 anos, a criança é um filho da loba, um tributo à sociedade romana. Logo depois, ele irá se juntar à juventude balila, a qual irá receber treinamento militar. O lema é: acredite, obedeça, lute, e todos devem usar de forma fascista. Então, os adolescentes são listados em uma vanguarda e depois se juntam ao partido. A ideia do DUS é simples. Eu pego o homem no berço, deixo quando ele morre e assim eu entrego ao Papa. Para prevenir o conflito entre as classes sociais, uma nova organização social será criada. Será um sistema corporativo que vai misturar o sindicalismo e o totalitarismo. Irão ser agrupados trabalhadores, patrões e chefes de Estado com os oficiais do fascismo. Projetos extraordinários serão criados. Mussolini afirma que o desemprego será reduzido. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. E sono felice quando so che una fabbrica, che un'industria, che una maestranza ha garantito il lavoro per un lungo periodo di tempo. Nessuno può sentirmi, perché questa è la parola della veridica verità. As primeiras autoestradas ou grandes rodovias aparecem na Itália. Novas cidades são fundadas. É quando aparece o assim chamado estilo Mussolini. É voluntariamente pesado e monumental e deixa rastros por toda a Itália. Um grande plano urbano transforma Roma. A cidade universitária é construída, assim como apartamentos baratos. O Fórum de Trajano é escavado e se inauguram largas avenidas. Tudo isso se destina a ressuscitar o Império Romano. Mussolini anuncia categoricamente o nascimento da Terceira Roma depois dos Césares e dos Papas. Todos os meios são usados para estabelecer a ideia de ditadura em um contexto histórico. A expansão territorial é o principal tema fascista. Mussolini sempre aparece de uniforme e afirma que A guerra é para os homens o que a maternidade é para as mulheres. No século XX, a Itália liderará a humanidade. Líder infalível, o Duce tem seguidores devotados. O lema do regime é: Mussolini sempre está certo. E de fato ele começa a acreditar nisso. Ninguém ousa contradizê-lo. Ele somente será governado pelo seu instinto animal. Seus discursos são tanto demagógicos quanto contraditórios. De uma vez só, ele declara que os fascistas são Aristocratas e democratas, radicais e reacionários, conservadores e progressistas, legalistas e ilegalistas. vocês são os guarda-costas e muralhas do regime. Ele dizia àqueles que o escutavam. Ele não era apenas um orador, era também um ator e verdadeiro canastrão. Gestos, poses, caretas, fazia tudo que funcionasse. As pessoas fascinadas adoravam. As mães pedem que ele abençoe seus filhos. Os camponeses se ajoelham quando ele passa. Tudo que ele precisa agora é de apoio religioso. Mussolini renuncia seu antigo anticlericalismo e se orienta às virtudes familiares e ganha apoio do Vaticano. Em 1929, através do Tratado de Latrão, o Papa concorda que somente ele governa o Estado e recebe 4 bilhões de liras. O divórcio é abolido e as escolas disseminam a educação religiosa. E mais importante, as pessoas e a opinião internacional concluem que o fascismo tem a bênção do Papa. Ricordo dalla vera inaugurata
una delle più grandi opere del primo decennio del regime fascista. Em 1935, Mussolini ainda persegue seus sonhos de grandeza. Ele agora quer conquistar a Etiópia. Ele acredita que nem a França e nem a Inglaterra, as duas maiores potências coloniais do mundo, podem lhe ensinar nada. Mussolini se distancia de seus aliados e faz o país entrar na Segunda Guerra Mundial. As forças armadas e nem a economia conseguem suportar os esforços de guerra. Em 1943, depois de 4 anos de fracassos militares e privações e sofrimento com os bombardeios, o país foi invadido pelos aliados. Mussolini foi destituído e preso pelo rei e pelos integrantes do Grande Conselho Fascista. Os alemães ocuparam a Itália, libertaram Mussolini e o levaram para o norte, onde tentou reconstituir seu governo. Mas o avanço aliado o deixou cada vez mais acuado, até que em março de 1945 ele foi capturado e fuzilado pelos guerrilheiros da resistência italiana quando tentava fugir para a Suíça. Seu corpo foi exposto em praça pública. Foram, portanto, 21 anos de governo fascista, sendo resumidos por Benito Mussolini da seguinte forma: Tudo para o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. O que é exatamente o fascismo que o senhor fundou? O fascismo, antes de tudo, é uma fé e uma grande mobilização de forças morais e materiais. O que é mais importante, o arado ou a espada? O arado abre o sul da terra, mas a espada é que a protege. Quando as massas pensam, elas não se opõem às políticas imperialistas? O raciocínio jamais será o motor das multidões. A multidão ama homens fortes. A multidão é a mulher. O que os fascistas pensam sobre a violência? A violência é imoral quando é fria e calculada, mas não é quando é instintiva e impulsiva. Então, a violência fascista não deve ser planejada? Olha, a violência fascista deve ser pensante, racional e objetiva. Mas isso não parece muito coerente. Vamos adiante. O capitalismo na Itália não precisa da democracia? Olha, no século XIX até pode dizer que o capitalismo tenha precisado da democracia, mas hoje parece que pode passar muito bem sem. Aqueles torturadores, esses assassinos, gorilas do regime militar, eles têm que pagar, não podem ficar impunes. Meu marido lutou e enfrentou e eu tenho certeza que teria disposição para enfrentar tudo novamente. Não iremos ceder. Totalitarismo! O sistema fascista era antidemocrático e concentrava poderes totais nas mãos do líder do governo. Este líder podia tomar qualquer tipo de decisão ou decretar leis sem consultar políticos ou representantes da sociedade. Nacionalismo! Entre os fascistas, era a ideologia baseada na ideia de que só o que é do país tem valor, valorização extrema da cultura do próprio país em detrimento das outras, que são consideradas inferiores. Militarismo! Altos investimentos na produção de armas e equipamentos de guerra, fortalecimento das forças armadas como forma de ganhar poder entre as outras nações, objetivo de expansão territorial através de guerras. Culto à força física! Nos países fascistas, os jovens eram treinados e preparados fisicamente para uma possível guerra. O objetivo do Estado fascista era preparar os soldados fortes e saudáveis. Censura! Hitler e Mussolini
usaram esse dispositivo para coibir qualquer tipo de crítica aos seus governos. Nenhuma notícia ou ideia contrária ao sistema poderia ser vinculada em jornais, revistas, rádios ou cinema. Aqueles que arriscavam criticar o governo eram presos e até condenados à morte. Propaganda! Os líderes fascistas usavam os meios de comunicação, rádio, cinema, revistas e jornais para divulgarem suas ideologias. Desfiles militares eram realizados para mostrar o poder bélico do governo. Violência contra as minorias. Antissocialismo. Os fascistas eram totalmente contrários ao sistema socialista. Defendiam amplamente o capitalismo, tanto que obtiveram apoio político e financeiro de bancários, ricos comerciantes industriais alemães e italianos.